Paz do Senhor, irmãos, amém? Diego, Renízia, eu quero ler com vocês um texto da segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro 1, verso 4. E a minha filha tem decidido me acompanhar esses dias aqui que eu estou trazendo o ensino. Eu louvo a Deus pela vida dela. Eu não sabia que eu tinha moça desse tamanho, né? Tem outra. Só trabalhei para os outros. Só trabalhei para os outros. Mas para encostar aí, irmão, tem que bater de frente comigo, tá? 2 de Pedro 1, verso 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Vou ler novamente. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por eles fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. O verso 4, ele aponta a uma aula anterior que eu dei, desta terça, a natureza de Deus. E eu falaram na terça-feira passada que Deus, ele é santo. Esta é a natureza dele. Dele dizemos, Deus é amor. Dele dizemos, Deus é luz, Deus é espírito, Deus é verdade. Dele dizemos. Você nunca vai ver Deus dizendo, eu sou amor. A única vez que ele faz referência a ele mesmo, ele diz, eu sou santo. Da santidade de Deus deriva todas as demais necessidades humanas que nós devemos ter e os atributos inerentes à mesma. O texto que eu li, ele fala que nós fomos colocados. Agora, observe o texto. Esse aqui eu vou dar um preâmbulo para eu falar sobre os atributos de Deus, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas promessas. É um superlativo absoluto que o grego trabalha. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Agora, somente o grego traz uma compreensão profunda do verbo ficar. O grego diz para que através dela você faça e haja uma fusão da physis de Deus com a physis de vocês. Para um leitor português, que leu só o português, quando se depara com tais verdades, escapa-nos um espanto de verdade. Porque o que é que Pedro está falando? Ele está falando que através de tudo aquilo que o versículo 3 nos aponta, para que através do que ele fala no verso 3, nós nos tornemos de uma forma grandíssima. E o termo grego é megalê, literalmente megalê, que é algo enorme, algo que não pode ser apontado. E nós somos participantes da physis de Deus. A natureza de Deus é santidade, a natureza de Deus é santo e o atributo de Deus é santidade. Santidade, atributo, natureza, santo. Sede santo, porque eu sou santo. Pois bem,
Agora, como é que eu posso ter esta compreensão? Como é que eu posso ter este entendimento? Haja visto que, mais uma terça-feira, finalizaremos esta série e objetivamente irá iniciar uma outra. Mas a grande verdade é que pouquíssimas pessoas entendem e compreendem o que cada série tem mostrado. É impossível nós trabalharmos em uma única terça-feira em 50 minutos a natureza de Deus, de santidade, definirmos em 50 minutos, não tem como. É impossível falarmos atributos de Deus em uns 50 minutos. Isto aqui nada mais é do que um apêndice, nada mais é do que um interregno introdutório, para que vocês pesquisem, para que vocês deem continuidade, para que vocês avolumem nisto daí, para que a partir do pontapé inicial avancem. Eu dei uma aula no domingo para os jovens, na EBD, as 7 festas relacionadas ao povo de Israel. Quando eu terminei a aula, eu falei, irmãos, eu tenho um artigo que eu escrevi sobre as 7 festas relacionadas a Israel, que tem a ver com Israel, a igreja cumpriu parcial, e Israel não cumpriu nenhum. Porque Israel não recebeu a Páscoa, literalmente, o tipológico, que é o cordeiro de Êxodo 12, Israel colocou o sangue nos umbrais das portas, mas quando veio o cordeiro literal, Israel rejeitou o sangue do cordeiro. Então, as 7 Páscoas, as 7 festas relacionadas a Israel, vai começar no milênio. Só no milênio. E quando terminei, eu falei, eu tenho esse artigo, tem mais de 100 que eu escrevi. Quem precisar, me procure. Até hoje ninguém me procurou. E nem vai me procurar. E nem vão me procurar. Não vão me procurar. Por quê? Porque não existe um interesse de aprender das verdades divinas. Não existe o mínimo de interesse de se aprofundar nas verdades divinas. Essa é uma grande realidade. Estamos tentando enganar nós mesmos? Não adianta. Quando o apóstolo Pedro, ele diz, olha, para que através dessa participação a físis de Deus seja coligada com a físis de vocês. Mas para chegar nesta importante fusão, algo tem que ser feito. Primeira epístola, capítulo 2, ele diz que nós temos que desejar o leite genuíno, a ardência do desejo, ele diz até desejar ardentemente. A expressão ardentemente no original grego significa como alguém que está pegando fogo e anela que uma água fresca o apague. É essa ardência do desejo. O pessoal diz direto, a igreja de Deus, né, no sentido como um todo, a igreja, ela perece por falta de conhecimento. Já foi esse o tempo, não é mais. Não é mais. A igreja não perece por falta de conhecimento. A igreja perece por falta de interesse. É diferente. É diferente. Se quiserem me cancelar, cancelar-me da forma que quiserem. Mas a verdade é essa. A igreja não perece por falta de conhecimento. A igreja perece por falta de interesse. A igreja não perece porque falta quem estude, de forma alguma. Falta ouvidos para ouvirem. Aí Pedro continua. Para que através deste leite, por ele vá descrescendo. É um gerúndio. É um gerúndio. Para que através desse leite, por ele, vá descrescendo. Aí Pedro fala, se é que tendes, de fato, recebido a Cristo. Se é que, de fato, tendes recebido a Cristo. Então, falar sobre os atributos de Deus, falar sobre a natureza de Deus, compete a este que vos fala. Todo o encargo que nos são colocado entre o pastor Francisco e a minha pessoa, cumprimos. Temos prazer de cumprir. Isso aqui não é somente mais uma tabela sendo feita na terça-feira. Isso aqui é um filho que eu pari hoje. Para trazer este ensino, todo ensino é uma aparição. Todo ensino é a dor de parto.
Todo ensino eu me esforço, eu procuro, eu pesquiso para não ser raso. Todo ensino é dor de parto, é 9 meses produzindo, é dor de sem dormir, para trazer da melhor forma possível. Não é por causa que eu quero agradar vocês, não. É porque quando chegar diante do meu Cristo, Ele vai olhar para mim e eu vou dizer, aqui está o que tu me deu, eu produzi. Toma, aqui está o que é teu. O meu compromisso não é com ninguém, a não ser com aquele que me chamou para a obra, que é meu Cristo, e com o meu pastor presidente que confia que eu possa trazer o conteúdo. Que aproveitem ou que deixem de aproveitar não é problema meu e nem dele. Haja visto que ele procurou trazer esta série para que a igreja crescesse e a igreja se motivasse. E através desta série surgissem algumas perguntas. Ninguém me ligou nestas 3 semanas. Ninguém mandou mensagem. Rosivaldo, eu não entendi o que tu falou. Ninguém fez nada disso. Ao contrário, no domingo, o pastor Caio perguntou, irmão, qual foi a série que trabalhou terça-feira? O quê? Não sei. Não sei qual que foi a série que foi trabalhada. A série é o quê? Da Netflix? Dessa aqui eu manjo. Irmãos, o pastor Kleber falou, irmãos, foi a natureza de Deus, irmãos. De tão importante que vocês levam isso aqui. Vou beber água, viu? De tão importante que levam. Ou a escritura é prioridade, ou então vamos morrer meninos. Ou a escritura, a Bíblia, ela passa a ser utilitária em nosso dia a dia, ou então vamos morrer neófito, vamos ser presa fácil. Sabe aquele irmãozinho que vinha contigo na igreja e de repente ele não veio mais para a igreja, está congregando em casa, afinal de contas a igreja somos nós. Uau! A maior falácia do diabo é esta. É a maior falácia do diabo. Mas por que ele não vem mais? É porque ele encontrou no YouTube um professor que Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, a segunda carta, ele fala, nos últimos dias acumularão para si mestres que falem conforme o que lhes agrada. Mestres que lhes diga aquilo que lhes almeja o coração. A sã doutrina, disse Paulo, causará um comichão, coceira nos ouvidos. Então, por não aprender a sã doutrina, vira-se presa fácil para hereges, vira-se presa fácil para quem não tem compromisso com a palavra e compromisso com a vida que cada um de nós temos que prestar diante de Deus. O texto fala de fundir-se em uma natureza divina. E para isto, esta fusão de natureza, ela não pode acontecer sem 2 coisas, fé e batismo. Pela fé, eu recebo vida divina. Pelo batismo, eu recebo incorporação divina. Faço parte. Entre todos os andros e meandros que a explicação do batismo pode trazer, era absolutamente normal e compreensível que muitos não compreendam. Mas eu só posso receber esta natureza através da fé e do batismo. João 3, versículo 15, Jesus falou para Nicodemos, você não vai entrar e ver o reino se não se batizar. Gálatas 3, 27, Paulo diz que todo aquele que foi batizado em Cristo, e Mateus 28, versículo 18 até o 24, Jesus fala, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, fé, natureza divina. Vida divina. Batismo e incorporação divina. Só é possível através desses 2. Só é possível, não tem outra alternativa, não tem outra coisa. Porque pela fé eu recebo aquilo que estava morto. Pela fé eu recebo a vida de Deus, o Espírito de Deus. Eu recebo isto pela fé. E pelo batismo eu recebo a incorporação de todas as promessas relativas ao povo, desde o deserto até a entrada na terra da promessa. Entretanto, se a natureza de Deus é
é ser santo e o atributo é santidade, eu quero falar, não vou falar sobre todos os atributos de Deus, que é impossível. Não tem como falar sobre todos os atributos de Deus. Também não vou pegar a onipresença, onisciência, onipotência, não vou pegar presciência, que são atributos mais conhecidos. Não, eu quero trabalhar atributos que é mais costumado nas Escrituras, entretanto, muita gente oculta sem falar. O primeiro atributo que eu quero trabalhar com os irmãos está na primeira carta de Pedro, de João, na verdade. Primeira de João. Primeira de João. A maioria só vão dar valor à Escritura quando estiverem diante do Senhor no tribunal de Cristo. A maioria só vão dar importância ao estudo das Escrituras quando ouvir da parte do Senhor, não vos conheço. A maioria só vão dar vazão e importância, e será tarde demais, quando não reinarem com Cristo. Quando ficarem 1000 anos fora do reino milenial de Cristo. Quando receberem um corpo glorificado pobre, paupérrimo. Porque corpo glorificado, senhores, tem a ver com o que você produz para Cristo. Paulo, capítulo 15 de Coríntios, versículo 34 até o 42, ele está falando sobre diferentes luzes e glórias. Ele fala, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. A carne do peixe é diferente da carne da ave, é diferente da carne dos animais, porque o sol é diferente da lua. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim será na ressurreição dos mortos. Aí você vai ver um povo, alguém com um corpo de glória diferente. E outra coisa, é permanente. Isso aqui não é só no milênio não, que vai permanecer com este mesmo corpo de glória que recebeu, seja positiva ou seja negativa. Capítulo 4 da primeira epístola de João, versículo 8. Amados, versículo 7. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Atributo perfeito, amor. E este atributo, haja comentários sobre este atributo. É o atributo preferido dos liberais. É o atributo preferido dos pregadores motivacionais. É o atributo preferido de quem acha que Deus só tem este atributo. Deus é amor e ponto final. Se Ele me ama de forma incondicional, se Ele me ama apesar do meu estado, Ele ama-nos incondicional, Ele ama-nos apesar do nosso estado. Mas não vamos esquecer de algo simples. Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao versículo 10. Se vós estáis sem disciplina, na qual todos os filhos são participantes, não sois filhos, vós sois bastardos. Ui. Aí tu zanga com Paulo, meu amigo. Aí tu pega a bronca com Paulo. Quer dizer que Deus me ama. Sim, Ele nos ama. Aí eu sou filho. Sim, nós somos filhos. Então eu vou viver a minha vida achando que eu possa fazer do jeito que for, que o amor de Deus para mim é incondicional. É lógico, como diz em inglês, of course. É óbvio que é. Mas ele para e pensa, você é meu filho. Eu não te fiz, eu não dei o meu espírito para você ser e andar desta forma. Logo, eu irei te disciplinar. Não, essa parte ninguém fala da disciplina de Deus porque Ele ama. E o texto continua, Hebreus 12 continua. Lembra, pois, diz o escritor, quando nós recebíamos disciplina da parte de nossos pais, nós recebíamos disciplina da parte dele, e por algum período aquela disciplina, diz o escritor, parecia-nos aborrecíveis. Porém, o Pai dos Espíritos, Ele assim o faz porque nos ama. Se estás sendo disciplinado, o escritor fala, é porque Ele te ama. Então aqui eu tenho que entender uma coisa.
eu tenho que entender o quê? Que disciplina e pressão resulta em maturidade. Disciplina e pressão resultará em maturidade. Por que disciplina e pressão resultará em maturidade? Irmãos, a diferença entre um diamante e um carbono não é nada. É a pressão que é dada no carbono. Um carbono, sim, a pressão devida, ele não passa de um punhado de carvão. Com a pressão devida, o carbono se transforma em diamante. E quando você lê a epístola, o livro de Apocalipse, você vai perceber que lá na Nova Jerusalém, o texto fala que, capítulo 21 do Apocalipse, verso 19 em diante, o texto fala que Deus, a sua luz, é luz de jaspe. E a luz divina brilhará na cidade. Os fundamentos da cidade, jaspe a fundamento, jaspe, topázio, ônix, berilo, carbúnculo, toda espécie de pedra preciosa, é os fundamentos da cidade. Então, a luz que é Deus, no receptáculo que é Cristo. Cristo, eu falei na primeira série, introduzindo que Cristo, ele era o prisma de Deus, que através da luz de Cristo, da luz do Pai, no receptáculo que é lâmpada, Deus, o Pai, é luz. O Filho é a lâmpada. Através do receptáculo, que é o corpo do Filho, a luz do Pai, no prisma que é ele, brilhará e refletirá as 7 cores de quem de fato é Deus. E isto aí, na cidade. Isto aí, para quem estiver na cidade. Irmão, quão gloriosa é esta revelação. Que as dores, a disciplina e a pressão de hoje resultará em nós e resultar-se-á em maturidade. Irmãos, imaturidade é a doença do século 21 da igreja. Imaturidade. Imaturidade é a preeminente arma que Satanás utiliza para fazer com que os cristãos não compreendam as profundezas de Deus, que está em Cristo Jesus. Então, quando eu paro e eu não entendo que a pressão, a disciplina e a pressão resultará em imaturidade, qual é o oposto disso? Qual é o oposto de disciplina e pressão? O oposto disso é estagnação. Tem um ditado no Nordeste que chama de encruar. É quando aquilo ali recebeu pressão, não deu certo, encruou, nem adianta mais tentar. Irmã Isabel, a gente chama de encruar. É um ditado nordestino, todo nordestino sabe o que é encruar. Tem um meninozinho velho que não crescia, ele fala, está encruou, não adianta mais não, não cresce mais não. É chamado do encruamento. Agora, por quê? Se disciplina e pressão resulta em imaturidade, o oposto é estagnação. Agora, por que a disciplina e a pressão, se você dá vazão para ela e entender, você vai amadurecer em Cristo, e o oposto disso é estagnação? Sabe por quê? Porque a disciplina e a pressão, vinda sobre revelação de Deus, se você não aceitar no teu espírito, na tua alma, e resultar em mudança no teu corpo, você estagna. Você estagna. Então, o que o apóstolo Paulo, ele escreve, e da forma que ele escreve, mostra-se que ele era um homem, que ele era abundantemente, e tinha passado de forma extenuante pela disciplina e pela pressão. Você já viu o testemunho do apóstolo Paulo? Já viu? Você não viu nem verá. Você não sabe o que Paulo fez quando era menino? Não sabe. A única coisa que ele fala, ele diz o seguinte: eu, Paulo, cresci aos pés de Gamaliel. Primeiro ponto. Segunda coisa, eu, Paulo, eu não sou digno de ser apóstolo de Cristo, porque persegui muitos santos de Deus. Somente. Paulo não fala dele. Poderia falar. Será que o apóstolo Paulo não teria o que nos ensinar com os seus conhecimentos de vida? Será que até o período que ele ficou 14 anos em Tarsus, esquecido, ele não teria o que falar? Será que a revelação que lhe foi dada, em que ele subiu
até o terceiro céu e viu e ouviu coisas inefáveis. Quem não queria ouvir este testemunho de Paulo? Ele falou? Não. Por que ele não falou? Ele disse por que não falou. Eu conheço um homem, ele não nem fala que ele é. Aí ele fala a experiência que teve, que viu e ouviu, depois diz, nada manifestei, nada falei, para que de mim não se ouvisse e que eu não fosse recebido além daquilo que eu vos dou. O que ele quer dizer com isso? Eu não falei nada para que vocês não me acolhessem pelo que eu vi, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi. Ou seja, o testemunho de Paulo iria render muita coisa, mas ele não fala nada. Ele escreve uma coisa e fala, eu não falei nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Quão é necessária esta mensagem? Cristo e este crucificado. Eu não fui ter convosco com linguagem de persuasão humana, filosófica ou psicológica. Eu levei para vocês palavra de Deus. Quão importante é esta mensagem. Palavra da cruz. Palavra que transforma. Palavra do Espírito. Eu não falei nada, eu não escrevi nada, senão o Cristo crucificado. O Cristo crucificado. Eu só falava entre vós da cruz de Cristo. Eu só estive entre vós em espírito e em poder. Irmãos, quão necessário é esta mentalidade para a igreja de hoje. Quão é importante. Agora, quando nós conhecemos alguém que bateu a tabaco em um mês e disse, fui o maior macumbeiro do mundo. Aí nós convidamos para o púlpito e ele fala o que ele viu, mente demais da conta. E a igreja lota para ouvir. Agora, a cruz de Cristo de Paulo, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. Se o apóstolo Paulo estivesse hoje, ele teria no mínimo 7 pontos safina. Por cada culto nosso. Por cada culto nosso. Nós ocultamos o evangelho de Cristo. Nós ocultamos a palavra da pregação. E eu exponho conhecimento humano. Conhecimento meu. E Paulo fala, não leve para a igreja de Cristo conhecimento seu. Leve palavra de espírito e de poder que transmite vida. Se o texto, a qual a disciplina de Deus, ela produz, a disciplina e a pressão produz e resultará em maturidade oposto à estagnação, porque não ouvimos, não aprendemos, não desce ao nosso coração, nós estagnamos. Tem um outro ponto que tem que ser trazido à baila. Tem que ser trazido à baila. E nesse segundo ponto não existe nada benéfico nele. Nada benéfico. Qual que é? Se a disciplina e a pressão resultará em maturidade, a imaturidade, a meninice é derivada de distração. Irmão, você já viu o trabalho que dá para convencer criança? Para prender a atenção de criança? E quão rápido ela se dispersa? Na mesma proporção que te dá atenção, se você não ficar fazendo sempre gesto para chamar a atenção com cores e outra coisa, rapidamente ela desiste daquilo que está sendo atendido e muda de foco. A igreja tem mudado de foco muito, muito, muito esses últimos tempos. A igreja não tem produzido foco suficiente, não tem encontrado na palavra aquilo que chama-lhe a atenção. E sabe o que é interessante? É que na carta de João, ele usa 3 expressões. E há quem diga que ele faz esse uso literal. Ele chama crianças, filhinhos. Ele chama jovens. Ele chama pais. As pessoas vão ler, eu vos escrevo jovem, achando que é para o jovem. Não é não. Não é para o jovem. Ele fala, eu vos escrevo filhos. Pega o grego, teknia. Teknia, existem 2 filhos no original grego.
Tecnia e ruiós. Tecnia é filho imaturo. Ruiós é filho com maturidade. Ele escreve, eu vos escrevo tecnia. Eu vos escrevo crianças imaturas, porque conheceste o Pai. Aquela criança evolui um pouco, ele diz, eu vos escrevo jovens, porque conheceste o Filho. A palavra de Deus habita em vós e tendes vencido o maligno. Para amadurecer de criança para jovem, duas coisas é necessária. É necessária conhecer o Filho e a palavra habitar em nós. Ou isto acontece, esta inserção espiritual, ou então o maligno nos vence, e não tendes vencido o maligno. E o problema espiritual da nossa geração é exatamente este bisturi entronizado e cortante. É que não conhece o Filho e a palavra de Deus não tem mais residência. Aí depois ele escreve, eu vos escrevo pais. Ou seja, o que era criança alcançou a maturidade, virou jovem, e agora é adulto espiritual. Ele fala, eu vos escrevo pais, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Vocês percebem isso, irmãos? Vocês conseguem entender esta metamorfose espiritual? Vocês conseguem captar esse discernimento que o Espírito, através de Pedro e de Paulo, traz ao nosso espírito nesta noite? Que eu não posso, eu não devo, eu não posso atrever-me, não posso ousar, e além daquilo que em mim foi posto pelo Espírito de Deus. Não posso. Então, se na disciplina que resulta a impressão para que eu possa crescer para Deus e virar um diamante, a mesma coisa que é o oposto, eu não cresço nessa disciplina, eu fico estagnado, e além de estagnado, eu não evoluo. Eu entro em distrações espirituais. Já falei inúmeras vezes que deveríamos não ler apenas a Bíblia em um ano, como o pastor disse, incessantemente espalha o panfleto, leiam a Bíblia, porque é em crescimento de leitura de Bíblia que você vai conhecer Cristo. Ele coloca o plano para ler em um ano, mas lê em 10 vezes no ano. Leiam 20. Não tem aquele filme que você já assistiu e fala, vou assistir de novo, porque eu gostei. Não tem? Tem, nossa, é hipócrita. Eu vou assistir de novo, eu gostei daquele filme, 2 horas e 50 minutos. Em 2 horas e 50 minutos, você deveria ter lido o livro de Gênesis todinho. Então, irmãos, não adianta chovermos no molhado e nem taparmos o sol com a peneira. Não adianta. A disciplina resulta de Deus, que é exatamente a fórmula, o atributo dele, que é amor. O segundo atributo de Deus é luz. Luz. E sobre este assunto de luz, eu queria que você, já falei sobre a luz, que lá de Apocalipse, entretanto, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Romanos, capítulo 2. O atributo de Deus como luz é o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 6. A único que contém uma luz inacessível. A luz de Deus é inacessível. Não tem como ver Deus se não for pela lâmpada que é Cristo. Agora, você quer ver uma coisa interessante? Uma coisa interessante. Antes de abrir em Romanos 2, vamos lá para Apocalipse, que é a parte que fala da luz de Deus. Apocalipse, capítulo de número 21. Veja só isso aqui. O Apocalipse foi o livro mais lido no período da pandemia. Foi o livro mais lido, o menos entendido, o pior interpretado e o maior dissimulado. Foi Apocalipse. Foi o mais lido, o menos entendido, o menos ainda interpretado. E o dissimulado foi arrebentado e falar para todo mundo que o anticristo ia vir e o pau ia descer junto na cabeça de quem quisesse e tal, interpretando, abre aspas, Apocalipse. Capítulo 21.
Versículo 11. Tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Verso 24, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Agora, veja só, capítulo 30 de Isaías, versículo de número 26. Isaías 30, versículo 26. Diz o seguinte: se você for ler desde o versículo 20, você sabe que está fazendo menção ao milênio. O verso 26 diz o seguinte: e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Aí você pega esses dois textos e fala, mas como é que é isso? Se lá em Apocalipse está falando que não vai ter lua nem sol, e aqui está dizendo que o sol vai ser 7 vezes maior, aí como é que é isso? Aí dói o cabeção do crente. Aqui está falando que a luz vai ter a luz do sol, vai ser 7 vezes maior. E a luz da lua é igual à luz do sol. E agora, meu Deus do céu? E lá em Apocalipse fala, não terá necessidade nem de sol, nem de lua. Simples. Na Escritura não tem dúvidas em relação a isto, de forma alguma. Se você ler o texto, capítulo 21, direito, você vai perceber que na cidade não terá necessidade do sol e da lua. Na cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém. Mas fora da cidade vai ter sol e vai ter lua. Aí você pergunta, mas como é que é isso? Que doideira é essa? Que doideira é essa? Se não vai ter mais ninguém, ou é crente ou está no inferno. Aí eu te pergunto, quem disse isso? Porque a Bíblia não fala. Ao contrário. A Bíblia faz menção muito claramente de nações, de reis que irão morar no período em que a Nova Jerusalém se estabelecer na terra. Porém, estes reis da terra, junto com alguns de Israel, que entrarão depois do julgamento das nações, que é Mateus capítulo 25, versículo 38 ao 42, que Jesus diz muito claramente, eles chamam de bem-aventurado. Vinde, benditos de meu Pai, possuir por herança este reino que vos está preparado. Não é a igreja, não é Israel. Ali são as nações. Eles vão entrar no milênio, junto com Israel, e alguns que escaparão da matança do período da guerra do Gog e Magog, aliás, do Armagedon. Escapou, entrarão no milênio. Passa-se 1000 anos, os que decidirem por Cristo irão ser salvos, porém não transformados e nem terão corpos glorificados. Por quê? Porque o último elemento da igreja já fechou. Igreja é o quê? É o que é constituído de judeu e de gentio. Vem a parte de judeu, vem a parte de gentio, faz o elemento chamado igreja. E isso aí, depois que o corpo de Cristo, a igreja fechar, o que a Bíblia chama de remanescente da colheita, ou rabisco da colheita, o corpo findou, o corpo foi arrebatado, todos que ficarem no milênio terão corpos naturais, porém sem pecados, e esses daí irão continuar a ter filho, reproduzir, a vida vai crescer, e a igreja vai ser o diferencial espiritual. Por quê? Porque a igreja vai fazer o papel dos anjos. Irmão, tudo isso aqui é Bíblia, viu, irmão? Não tem, é Bíblia, né? É Bíblia. É Bíblia e um pouco a mais. Então, a luz do sol
vai ser 7 vezes maior, a luz da lua vai ser igual ao sol. Para quem não está, para quem não faz parte da nova Jerusalém. Explicado isso, vamos para Romanos capítulo 2. Vamos para Romanos capítulo 2. Em Romanos capítulo 2, e aqui vai ser muito breve, porque eu quero terminar em cima da hora, eu quero deixar 5 minutos. Romanos capítulo 2, olha o que aqui fala. Então, o primeiro atributo de Deus é amor. Ele nos ama tanto que ele não deixa que o que você faça o que você quer. Olha que amor. Né? Isso aqui é amor, meu. Isso aqui é amor. Você pode até tentar, mas quem é pai aqui sabe, meu amigo. Nós somos pais. Está aí minha filha, linda, maravilhosa, 19 anos de idade. Aconselho, para o bem de tudo. Pai é assim. O filho faz o que o pai não se agrada, o pai não deixa de amar, porém começa a cortar algumas coisinhas. Alguns benefícios. Né? Algum benefíciozinho é tirado? É tirado? É tirado? É tirado? Porque é ruim? Não. Não é porque é ruim. E cuidado, viu? Entenda uma coisa. O filho pródigo, ele foi para uma terra longínqua. Preste atenção. A fome que veio na terra não tinha nada a ver com os moradores. Tinha a ver com o filho pródigo. Então, às vezes nós passamos por luta, porque pegamos um pródigo que está sendo disciplinado pelo amor do pai, colocamos na nossa casa, então vem a perseguição, a fome, a luta, não é por causa de ninguém, é por causa do pródigo. O mar revolto não foi culpa dos pescadores, foi culpa de Jonas. Então não reclame de luta se você abraça qualquer Jonas que vem para a tua vida. Ainda coloca para dormir no lugar especial. É Deus disciplinando. É Deus tratando, porque Deus ama. Porque Deus ama. Ele ama tanto que ataca a véia desce, meu filho. Não tem onde correr. Pois bem, falando sobre amor, luz. Deus é luz. E a luz dele é inacessível. Veremos a luz dele na lâmpada, que é Cristo. Pois bem, não vou entrar em muito detalhe. Agora, esse terceiro atributo de Deus, Romanos 2. Esse é o nosso Deus, irmãos. É por isso que Osés diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Romanos capítulo 2, versículo de número 4. Ele diz o seguinte, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos capítulo 9, versículo 23. Romanos capítulo 9, versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para glória já dantes preparou. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Qual é o atributo que eu farei menção? Riquezas de Deus. Os atributos da riqueza de Deus. Irmãos,
Assim como a luz é um atributo de Deus, porém, iremos vê-lo na plenitude da luz em Cristo. Veja bem, irmãos, nunca você verá a face de Deus. Nunca veremos a face de Deus como Ele é. Nunca. Nós sempre iremos ver o Pai no Filho. Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Quem vê a mim, vê o Pai. E se contente com isso. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. E se contente com isso. Quem vê a mim, vê o Pai. 1 Timóteo capítulo 6, Paulo fala, o único que contém uma luz inacessível, que nenhum olho viu ou jamais verá. Acabou, meu amigo. Aí eu vejo pessoas dizendo, eu tive um sonho. Eu fui no céu. No céu eu vi Deus. Aí eu vou para a Bíblia. Que nenhum olho viu, nem jamais verá. Eu falo, não é sonho, é barriga cheia, é som de chambari. É som de chambari. Não tem por onde correr. Aí eu vejo pessoas que não têm conhecimento da Escritura, fazem igual quando eu me reuni lá no meu Nordeste. Vamos orar. Pegar na mão. Ninguém tinha conhecimento de nada. Fecha os olhos. Onde eu abri a Bíblia, Deus está falando. Fecha a voe, que é capaz de espocar o bago dos olhos. E com força que abria, aí fazia como dar assim, pá, leia. Leia aqui. E um dos irmãos, José Narciso é o nome dele. Presbítero José Narciso. Nesta reunião, ele falou, vamos fazer isso aqui. Era costumeiro, nós orávamos antes de ir para o culto, e depois do culto, fazíamos um período de oração de 10 à meia-noite na casa dele. Aí ele, vamos fazer isso aqui, faz isso, apontou aqui, aí leia. Onde você lê, aqui é onde Deus está falando. Aí eu li no texto que dizia o seguinte, e Judas, entregando a moeda, foi se enforcar. Aí ele falou, mas é profundo isso aqui? É profundo. Entendeu? E eu falei, meu Deus, e agora? Será, meu pai? Né? E como é que eu falo? É profundo, mas Deus está mandando eu tirar outra palavra. Fechou a Bíblia e disse, eita, me deu para ler. Quando eu li, disse o seguinte, o que tem que fazer, faça depressa. E aí? Não, tem que se matar mesmo. Meu irmão. A falta do conhecimento da palavra é aterrador. Então, olha só. Assim como a luz em Cristo vai ser vista do Pai em Cristo na Nova Jerusalém, no milênio, João diz o seguinte, Deus é luz. E nós devemos andar na luz como Ele na luz está. Ou seja, nós só iremos contemplar a face do Pai no Filho, na Nova Jerusalém e no milênio. Mas é da vontade de Deus que hoje e agora eu ande na luz dEle. Ele está falando aqui, ó conhecimento, ó profundidades de conhecimentos insondáveis. Quem discerniu a mente do Senhor? Irmãos, quem está falando isto é o apóstolo Paulo. É o homem que, de fato, Friedrich Nietzsche, falando acerca do cristianismo, Nietzsche diz que foi Paulo que fundou o cristianismo. Jesus morreu por nós, mas o cristianismo foi fundado por Paulo, diz Friedrich Nietzsche. Foi o homem, irmãos, que depois de Cristo foi a mente mais brilhante que já existiu nesta terra. A mente mais brilhante. Cristo é o suprassumo. O apóstolo Paulo foi a mente mais brilhante. E ele disse, quem entendeu ou entenderá a mente do Senhor? Ou seja, ele não procurou entender a mente de Cristo. Ele não procurou compreender a mente de Cristo.
ele apenas escreveu sobre os mistérios de Cristo. E este mistério que eu agora escrevo resumidamente, essa epístola aos Efésios, acerca do qual, quando lerdes, poderdes ter e saber qual a compreensão que eu tenho do mistério de Cristo. Ele escreve que Cristo em Deus tem uma profundidade, para que podeis perceber, escrevendo aos Filipenses, para que podeis perceber a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus em Cristo por vós. Então, toda esta gama de mistério, de compreensão e incompreensão, é profundidade. Batos, é o termo original grego, batos. Quando eu pego batos, que é um substantivo original grego, eu encontro a palavra batos em 2 cartas de Paulo. Em Romanos, capítulo 11, versículo 23, e na primeira epístola, capítulo 2, versículo 9 e 10, ele repete a mesma coisa. Porque o Espírito penetra, diz Paulo, nas profundezas de Deus. E, além de penetrar nas profundezas de Deus, ele perscruta os mistérios relevantes a esta profundidade. Entenda uma coisa, assim como Cristo, ele trouxe do Pai para nós a sua imagem, o Espírito traz do Pai para nós a sua riqueza. Você não vai entender isto que eu estou falando se o Espírito de Deus não colocar no teu espírito a leitura do livro do Gênesis, dos 3 capítulos, 21, 22, 23. Pare e depois leia o 24 e 25. Seguido esses capítulos. É a maior compreensão que você vai ter do que é as riquezas de Deus. Então veja o que Paulo fala. É profundo, é insondável. Não tem como sondar. Ele utiliza no grego, a expressão, ele usa no grego um alfa privativo. Esse alfa privativo é uma proibição. Não tem como sondar. Humanamente, não. Não tem. Humanamente é impossível. É incapaz. Mas nós não somos iguais ao mundo. Nós temos Deus em nós, que é o Espírito do mesmo. E Paulo fala que é o Espírito Santo, ele penetra nas profundezas de Deus. Entenda, aquilo que para a ciência moderna, aquilo que todos acham impossível, incompreensível, é misterioso, o Espírito Santo, ele entra nas profundezas de Deus, neste abissal de conhecimento e compreensão. Ele traz a luz e entrega para quem quer conhecer a Deus. Essa entrega é dada pelo Espírito Santo. Esta entrega é feita pelo Espírito Santo. E esta entrega é feita, é outorgada de uma forma plena, clara e sem nenhuma cobrança. A única coisa que ele exige é fidelidade. Fidelidade. Amós 3,7 está escrito: sabemos que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Salmos capítulo 25, versículo 27 está escrito: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Irmãos, repito novamente aquilo que eu introduzi um pouco mais antes. A falta da maturidade é porque nos falta interesse em saber as coisas de Deus. O Espírito não vê uma geração avivada, faminta pela palavra, que deseja ardentemente o leite puro, o original, para que através deste leite nós passemos e evoluímos de filhinhos, filho imaturo, para neamias, termo grego para jovem, e para pater, o termo grego para maduro espiritual. E é os maduros e os perfeitos de compreensão, são esses maduros e esses perfeitos, cognição, que terá a honra e a umbridade de reinar ao lado de Cristo. Porque o atributo dele, finaliza com esse terceiro atributo, é justiça. É justiça. Deus não salva ninguém que merece, e Deus não leva para o reino ninguém que não merece.
Deus não salva ninguém por fazer alguma coisa. Deus não coloca ninguém para reinar que não faça alguma coisa. Deus não vai dar salvação por alguém que muito se esforçou. Deus não vai dar o reino para quem não se esforçou. Salvação é dado, reino é conquistado. O Senhor virá com seus santos anjos e dará a cada um segundo as suas obras, em grego é ergon, trabalho, aquilo que é feito. Por isso, disse o apóstolo Paulo, capítulo 15, versículo 58, da primeira epístola aos Coríntios. Por isso, irmãos, sedes constantes, superabundante na obra do Senhor, sabendo que não é vão o vosso trabalho no Senhor. Então, este conhecimento de Cristo, este trabalhar em prol do reino dele, este ardente desejo de saber quem Cristo é para mim e quem eu sou para Cristo, este compartilhar de profundo conhecimento, de abissais conhecimento, e trazer à tona a baia e a clara, pelo Espírito de Deus, é só possível para quem quer sair de menino, de jovem e alcançar a fase adulta em Cristo. Não tem uma outra forma. A palavra só é entendida e conhecida estudando, meditando, preponderando, analisando, mastigando, remoendo, se afadigando, todos no gerúndio. Todos no gerúndio. Salmo 1, o termo hebraico que diz, o termo português diz, bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O hebraico não trabalha como anda e como assenta. O hebraico trabalha com um termo imperfeito no português, que literalmente é asher, raiz, rachelô, ralar. Ou seja, bem-aventurado o homem que não andou e não assentou. Porque ele não andou e não assentou, ele tem uma árvore para colher dos frutos da sua obediência. Se não andou no caminho dos pecadores, se não se assentou na roda dos escarnecedores, antes do seu prazer em quê? O seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita, Iolam Valaila, de dia e de noite, pegando o termo que ele está na meditação, e o termo meditar no hebraico é iergue. Sabe o que significa? Tem 32 substantivos para este verbo. 32 substantivos para o verbo iergue no hebraico. Meditar, preponderar, analisar, cogitar, pensar, tudo isso. Ou seja, ele entra em um período de compreensão da palavra, que ele se perde nela. Quando ele desperta, Iolam Valaila, passa o dia e já entrou a noite. Esse sim, esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. No tempo certo dará o seu fruto. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não se refere a bens materiais não, viu? Não é isso aqui não, é isso aqui. Não é isso aqui, é isso aqui. Não é isso. Deus não me chamou para ser rico. Você quer? Não. Por quê? Porque a Bíblia fala que os ricos não herdarão o reino dos céus. Reino, não salvação. Reino, não salvação. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. E eu digo, a minha riqueza não está neste mundo. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.